mais um podcast Nós Salvamos Vidas, só lembrando e ressaltando o intuito, inclusive, da formatação desse podcast, através da informação, nós possamos e temos conseguido transformar vidas, mudar vidas e literalmente salvar vidas. E as edições nós estamos tendo todo aquele cuidado nas pessoas que porventura têm isto dentro do coração e nas suas mentes. Por isso que eu digo já a todos que hoje é mais um momento especialíssimo aqui no podcast Nós Salvamos Vidas. Eu conto com a presença da arquiteta Anabel Alvarez. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas, aqui pela Hi-Fi Home, que já tem na essência o modo natural e conceitual realmente de transformar vidas dentro desse ambiente da arquitetura, do design, ou seja, vendo a essência das pessoas. Portanto, de antemão, eu já quero agradecer imensamente a presença da senhora. Eu que devo agradecimento, né, a Rossana, a você pelo convite, e eu espero que eu possa contribuir com esse espaço e espero também transformar vidas, como vocês sempre falam. Eu não tenho dúvida que isso acontecerá. E, doutora, só a nível de curiosidade, porque a gente tem muito a essência da família como base, como os pilares, inclusive para chegar no momento que a senhora chegou na arquitetura. Eu costumo, obviamente, visualizar, analisar hoje com as inteligências artificiais, isso fica um pouco mais fácil, e eu vi no trabalho da senhora principalmente muito amor. Portanto, isso é uma coisa que está na alma, que vem de dentro. Aí já vem uma primeira colocação que vem a ser uma curiosidade. Quando foi que despertou na senhora realmente essa paixão pela arquitetura? Eu sou filha de pais separados, mas muito amigos, eles eram muito amigos. Meu pai hoje falecido, mas que me trouxe muita garra, muita busca pelo conhecimento. Minha mãe médica, meu pai engenheiro, e de antemão, eu acho que eu já havia lhe falado nos bastidores, né, que eu gosto sempre de aprender. Então, eu fui uma criança muito criativa, e na minha primeira escolha não foi arquitetura, foi administração. E como tudo que eu começo eu termino, eu fiz todo o curso de administração e entrei como graduada em arquitetura. Mas aí as pessoas dizem, mas isso não atrasou sua vida? Eu digo, não, isso não atrasou minha vida, isso me trouxe mais facetas, né? Me multifacetou para mais conhecimento. Então eu trago esse conhecimento da administração para a área da arquitetura também, em projetos comerciais, e isso me ajuda muito. Interessante, doutora, quando a senhora fala em administração, não há dúvida que isso serviu e muito e sempre servirá de alicerce para toda a história da arquitetura, e a senhora fluiu aqui da cidade maravilhosa de João Pessoa para Campina Grande, que também é amada. Eu nasci lá na maternidade municipal. Como foi essa migração, doutora? Primeiramente, eu era estudante de arquitetura e comecei a namorar Felipe. Conheci no São João, no maior São João do mundo. Eu estava lá no São João e conheci meu esposo. Então, nós começamos a namorar e nos casamos. Então, depois tive logo meu filho, Vitor, e quando o Vitor tinha 1 ano e 7 meses e eu havia terminado meu curso, eu digo, não, bora para Campina, né? Bora tentar Campina. Então, eu comecei como profissional em Campina. E eu fui bem aceita pelas pessoas, realmente. Por quê? Porque eu acho que eu sempre coloquei muito amor no que eu faço.
certo? E teve até um cliente que disse: Anabel, você tem entusiasmo. Você sabe o que é que significa entusiasmo? Ele fez: é cheia de Deus. Então você transborda entusiasmo. E as pessoas sentem isso porque realmente eu não faço espaço por fazer. Eu me debruço, eu estudo, eu dou o meu melhor. A minha equipe dá o melhor, sempre. E eu gosto de sempre estar em evolução. Entendeu? Muito interessante. E eu notei nitidamente tudo isso. Eu quero ressaltar que eu estive em Campina Grande, fui até o escritório da doutora Anabel, que fica justamente lá no shopping Luiza Mota. Isso. E a gente vê todo o esmero, todo o cuidado, porque a gente aprende, né, com a vida que os detalhes eles são muito importantes. E creio que na arquitetura, no design, isso é mais ainda influente, não é, doutora? Sim, os detalhes eles falam por si, né? Eles falam de nós, na verdade. Então eu procuro sempre entender o lado do cliente, não uma boa conversa, da família, de tudo. Porque aquele espaço que ele vai viver, que ele vai procurar um refúgio, né? No caso, se sentir bem com a família. Os detalhes falam sobre mim também, porque eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Eu gosto de trabalhar sempre voltada nos detalhes, em tudo dessa casa, né? Seja do local de convivência, seja no local mais íntimo. Então, você verá em cada detalhe o meu amor, né? O amor que a gente tenta transformar, o que você falou, transformar vidas. E, Anabel, é interessante que a gente nota isto, lógico. Hoje a gente tem as redes sociais e, por consequente, o Instagram. Observamos várias situações. E quando a gente vê essa arquitetura chamada de alto nível ou de alto luxo, como é que a senhora vê a percepção das pessoas? E quando se fala em preço, as pessoas ainda se assustam muito, Anabel, ou dá para conciliar sempre essa história? Não, a arquitetura de alto padrão, ela não está relacionada exatamente a preço, né? Não é a gasto. O alto padrão, ele está relacionado com o bem-estar, com as sensações que o espaço vai proporcionar para as pessoas. Então, você faz um espaço, ele não tem que estar sofisticado. O sofisticado hoje é o menos é mais. Certo. Não é isso? Então, a sofisticação está na simplicidade também, naquele espaço que vai atender às necessidades do cliente e que ele se sinta bem com a família. Muito importante. Ô, Anabel, tu tens a lembrança assim do teu primeiro projeto? Tu já teve esse cuidado ou tudo vem naturalmente com aprendizado? Não, esse cuidado eu lembro que tenho desde a faculdade. Eu sempre quis fazer um trabalho diferenciado desde a faculdade. E seja qual for, um quarto, um lavabo, uma casa grande, um ambiente comercial, corporativo, eu vou colocar o mesmo amor. Isso aí está intrínseco em minha pessoa, né? E eu tento passar isso também para as pessoas que trabalham comigo. Então, todos extravasam amor no que fazem. Ô, doutora, no caso, a gente analisando, a senhora falou, lógico, do esposo e de um dos filhos. A senhora tem 2 filhos, no caso. 2 filhos. Aí os nomes e as idades, doutora, só para a gente ter uma ideia. Vitor, ele tem 19 anos. Ele pegou o lado do meu pai da engenharia. Da engenharia. Engenheiro mecânico. Meu pai era engenheiro mecânico. Que lindo. E está estudando em João Pessoa aqui, voltou, né? Eles nasceram aqui, tanto o Vitor quanto a Antonella. Certo. E a Antonella, 10 anos, está comigo em Campina. Aí a gente se vê sempre no final de semana, meu filho. Mas ele está com minha mãe fazendo companhia e isso já enche meu coração, né? Porque como eu sou filha única e minha mãe está com ele, para mim é como se ele estivesse comigo.
Ô, doutora, e no caso da Antonella, a senhora nota, por estar mais presente, né, com ela, uma tendência para a área da arquitetura? Eu sei que às vezes as pessoas podem dizer, mas Fábio, é muito cedo. Mas eu tenho entrevistado pessoas que dizem, eu já tenho essa percepção que isto poderá acontecer. A senhora vê alguma vertente? Ela se interessa muito pelo trabalho da senhora, ela é observadora, é detalhista também, porque tudo está no DNA, né, doutora? Sim. Eu noto isso em Antonella, ela é bem parecida comigo, ela é uma pessoa prática, ela é observadora, detalhista, mas ela tem um amor muito grande por animais. Animais, que coisa ela linda. fala que vai ser O veterinária. mundo pet, né? Mas eu acho, de verdade, que se esse lado de veterinário não acontecer, ela vai enveredar para a arquitetura, sim. E eu vou ficar muito feliz, vai me completar de verdade. Que coisa, vamos entregar a Deus, né, doutora? A Deus. Lógico. Que seja feita assim, o que for a felicidade dela, né? E não a minha. Doutora, Campina Grande é uma cidade sempre muito pujante, muito progressista, um povo realmente assim, muito acolhedor, e hoje é muito diverso, tanto se constroem apartamentos, vamos dizer assim, de um certo luxo, de uma certa qualidade, ou a tendência é mais de condomínios? Há essa, vamos dizer, prevalência em Campina Grande? Sim, antes, logo quando eu fui morar em Campina Grande, tinha o boom dos apartamentos, né, dos edifícios. Mas depois da pandemia, as pessoas começaram a querer morar mais em espaços, em casas, né? Ter seus espaços, porque, meu Deus, eu vou ficar trancada e eu quero um espaço só meu, né? Então, numa casa você tem como ter contato mais com a natureza, que está intrínseco no ser humano, ele buscar a natureza. Mas existe também essa volta, você sabe, né? Que tanto as pessoas vão para casa como voltam para apartamento. E eu já estou sentindo que já tem pessoas voltando a quererem apartamentos também. Interessante, ou seja, vão migrando e isto tem acontecido, o mundo vive de mudanças com muita naturalidade, né, doutora? Sim. Ô, doutora, no caso dos projetos, né, há um limite. Eu sei que tem hoje a neuroarquitetura, que as pessoas tentam entender a pessoa para conceber aquele projeto. Mas há limites às vezes. Quando a senhora apresenta um projeto, é lógico, vamos pensar em um casal que vai morar naquele empreendimento. A senhora sabe dimensionar bem o limite, ou às vezes quando aquele casal quer interferir muito naquele projeto e a senhora ter que dizer, olha, não é bem assim. Há alguns momentos que tem que ter muita psicologia, não é, doutora? Eu acho que em todos os momentos, desde o primeiro contato, né? Porque tem aquela questão do briefing. O briefing é muito importante, que a gente passa a entender o cliente, o que é que ele deseja, se ele já teve alguma experiência ruim em outras habitações, outros locais de moradia, o que é que ele não queria repetir, ou o que é que ele sonha em ter. Então, a gente sempre procura colocar o nosso lado como profissional, mas o cliente, ele tem alguns, né, que gostam de intervir. Mas aí, quando isso não se aplica e que não vai ser bom para ele, aí a gente, com a nossa experiência do tempo, né, que eu vou fazer 20 anos de profissão, aí eu falo com ele e digo, não, aí você vai ter que me escutar, e eu tento convencer, e muitas vezes eu convenço, do que aquilo não vai ser certo e que ele não pode se enveredar por esse lado. Ou seja, é uma questão toda de coerência, prudência, principalmente diálogo, o bom senso, não é, doutora? E a partir daí chega naquele projeto, porque quando a gente analisa, eu visualizei, logicamente, constatei, a senhora me mandou algumas imagens de projetos e a gente nota a excelência mesmo. Portanto, eu já quero, assim, dizer de antemão que a senhora está de parabéns, porque isso é vida, isso vem de dentro da alma. Eu sei que tem muito sentimento em cada projeto que a senhora concebe. Muito, é muito sentimento.
É muito aprendizado também, porque em cada projeto a gente está lidando com pessoas, né? Lidando com famílias. E a gente tem uma troca de valores. E sempre eu estou aprendendo em obra. Quando eu vou em obra, eu aprendo com o mestre de obra. Sim. Gosto de escutar. Eu sempre sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar. Não, diga, o que é que você quer, acha que a gente pode fazer aqui? E às vezes vem uma ideia inusitada daquele profissional que nem se formou, né? E muitas vezes a gente aprende com eles. Então tem que ter o ouvido atento também. Porque o arquiteto ele é muito treinado, não só o arquiteto, mas as pessoas hoje em dia elas são muito treinadas no sentido visual, né? Com as imagens. Mas o sentido de ouvir também é extremamente importante. Ô, Anabel, eu vi em vários momentos no seu Instagram que constata o que a senhora acabou de dizer, a senhora participando mesmo ali da obra, colocando ali todo o equipamento de segurança necessário e entrando, esse contato, vamos dizer, com as pessoas, seja ali o mestre de obra, o pedreiro. Eu tenho certeza que isso faz uma diferença enorme, não faz, doutora? Faz total diferença. E eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu sempre estou brincando, eu procuro fazer amizade mesmo. Então as pessoas, eu sou benquista nas obras e as pessoas gostam quando eu chego. É tanto no meu escritório, quando eu falto, aí eu já escutei até um comentário assim, Anabel é como criança ruim. Quando tá, ela dá trabalho, mas quando sai, ela faz falta. Verdade. Porque eu tô sempre ali, eu encho aquele espaço, eu gosto realmente de brincar. E quem me conhece de verdade, né, vê esse meu lado de estar querendo sempre passar em sorrir, de brincar e de sempre levar aquele momento como prazeroso, né? Porque uma construção não é brincadeira, não. Não é né? brincadeira, não é verdade. Brincadeira. A gente tem muitos desafios do início até o fim. Ô, doutora, eu notei isto que a senhora está a falar desde o nosso primeiro contato pessoal lá em Campina Grande, o amor que a senhora tem, né? A gente nota essa, vamos dizer assim, vericidade. E no caso dos projetos, cada vez as famílias, parece-me, estão menores. Há um conceito muito interessante de pequenos espaços. Quando a senhora se depara com isto, a senhora vê com naturalidade ou a senhora só pega projetos maiores? Qual é a fundamentação hoje? Não. Eu pego apartamentos pequenos. E vocês veem que apartamentos, os prédios hoje, eles têm as áreas de convivência, né? Sim, sim. Porque o metro quadrado cada vez mais caro, então é muita tendência de você ir para um espaço menor e até partilhar aquele espaço. Mas as áreas de convivência, vários momentos você pode ter ao ar livre, com a família, isso propicia você ter também um espaço pequeno só para dormir, para comer algo, mas o momento de partilhar, de relacionamento, tá ali nas áreas comuns, né? E isso é muito importante. Nesses espaços pequenos, a gente tenta trazer tudo que agrada a cada pessoa, o que é que ele vai se sentir bem quando ele está num momento mais íntimo. E o espaço, quando a gente projeta prédios, no caso, aí a gente tenta fazer de forma global, né, espaços que atendam a maioria, mas que tragam momentos prazerosos em comum. Anabel, hoje as pessoas se espelham, é natural o que eu vou falar, muito nos famosos. Observam na internet e veem aquelas casas realmente lindas, em condomínios belíssimos. É muito comum chegar às vezes para a senhora e dizer: eu quero uma casa parecida com essa, desse famoso ou dessa famosa. Isso é um hábito que existe. Eu sei que na medicina isso ocorre demais. Na arquitetura também, doutora? Existe isso sim, mas assim as pessoas, o alto padrão, ele tenta realmente se diferenciar, né? Ele quer exclusividade. Ele quer, na verdade, o que o cantor nem tenha. Sim, verdade. Então ele busca a assinatura.
O alto padrão, ele quer um arquiteto que se diferencie quando ele faça um projeto, que ele seja até identificado pela assinatura, né? Não, isso aqui tem a cara que foi Anabel que fez, entendeu? Então, isso é o que torna o valor do arquiteto, do ato de fazer um projeto e ele ter a assinatura mesmo. A assinatura que eu digo é algum traço que lhe identifique, né, no projeto. Que tenha justamente a identidade da senhora, né? E isso são ou estão dentro daqueles diferenciais que nós conversamos, não foi isso? Exatamente. Anabel, outro detalhe bem interessante, assim, que eu fico vislumbrando aqui a nível, eu costumo dizer sempre, da maravilhosa cidade de Campina Grande, as pessoas têm observado, é natural, o crescimento grandioso aqui em João Pessoa. A gente vê também que a telemedicina, como um todo, ajudou em vários aspectos. A senhora consegue, assim, conceber um projeto, mesmo à distância, inicialmente, pela telemedicina, ou haverá sempre um momento de ter esse contato pessoal, como estamos tendo aqui? Não, a gente consegue, e nosso escritório ele tem capacidade de fazer esses projetos à distância. A gente pede as medições, né, as plantas, faz o projeto toda à distância e pode ir em algum momento. É necessário, né, eu acho que é bem-vindo que o arquiteto ele esteja na obra em algum momento, mas a gente consegue fazer todo esse projeto à distância tranquilo. Consegue, ou seja, internet. As reuniões. As ferramentas se tornaram assim muito mais acessíveis, né? Tranquilo. Aí, doutor, uma pergunta assim que não quer calar, eu vou fazer à senhora, assim, por que a senhora também ainda não está? Porque a gente vê a excelência em tudo que a senhora faz, com um escritório aqui em João Pessoa também. E aí, doutora? Pronto, é uma boa pergunta. Eu estou querendo vir para João Pessoa, mas como eu busco excelência nos meus projetos, então eu tenho que achar uma pessoa que esteja aqui nos momentos que eu não puder estar, concorda? Certo, concordo. Então, ainda não consegui achar essa pessoa para dividir comigo esse escritório, que ela fica aqui e eu lá, por enquanto. Aí eu posso ir e voltar para João Pessoa. Mas os projetos têm crescido em João Pessoa, eu tenho feito muitos projetos. Minha mãe mora aqui, como eu já disse, né? E isso vai ser... uma consequência isso natural, vai ser uma consequência né, doutora? natural, vai sim, isso vai acontecer. Ô, doutora, quando a gente vê esse crescimento, vamos dizer, de toda a Paraíba, porque nós estamos vendo cidades do interior, como Bananeiras, o metro quadrado cada vez mais valorizado. Isso é uma coisa que tem dificultado com que as pessoas venham a construir, ou ao contrário, as pessoas estão sabendo que uma vez podendo construir ali, aquilo irá se valorizar. Tem esse ângulo também, não é, doutora? Sim, tem o lado dos construtores, né, os investidores, essas especulações imobiliárias fazem muito... até tornar moda, né? Sim, aquilo. verdade. Não, eu quero ter minha casa de campo, eu quero ter minha casa de praia. E isso é muito intrínseco nas pessoas de Campina Grande, né? Muitos têm casa de praia e a casa de campo. Sim. Eu me lembro que até um hábito, né, que se tinha e que se tem, uma vez estando consolidado em Campina Grande, era ter uma casa em Camboinha, não é, doutora? A maioria eu acho tem. Que ainda, né, a maioria tem, maioria né? tem. Ou seja, é uma coisa, é um desejo, creio que natural. Doutora, eu estou me lembrando agora dos esportes náuticos. A senhora já fez algum projeto para barco, para iate? Porque é uma vertente também muito bem procurada, não é, doutora? Eu imaginei isso agora. Essa arquitetura náutica, eu acho assim que eu ainda não tive a oportunidade de entrar nesse ramo de arquitetura náutica. Mas eu admiro muito, né? Até porque você projeta pequenos espaços. E você tem que criar uma função
daquela, por exemplo, de uma peça ter várias funções, porque os espaços são mínimos, né? Isso a gente leva também isso para os flats, que a gente também tem que criar várias funções num flat, né? Mas então, essa arquitetura de barcos que você fala, de lanchas, sim. Eu nunca tive a oportunidade de fazer. Eu fiquei com a imaginação que brevemente a senhora vai fazer, viu, doutora? Coisa boa. Que porque venha. Quando a gente pensa a naturalidade da senhora no momento de Deus estar aqui em João Pessoa, vão surgir essas solicitações, porque a arquitetura que a senhora faz é primorosa. Eu amo desafios. E eu vou, assim, fazer diferente, pode ter certeza, se surgir. Vai ser um show e estaremos aqui de volta para mostrar esse momento, viu, doutora? Com certeza absoluta. Doutora, dentro dessa arquitetura, quando a gente pensa, eu estou muito ligado a entrevistas na área de saúde, a senhora já projetou clínicas médicas? Sim, clínicas médicas algumas. Não é um projeto fácil, viu? Clínica, ela não é um projeto fácil. Tem todos uns protocolos a serem, Totalmente, né? É que você tem que ir para a vigilância sanitária, tem que estar de acordo com todos os órgãos. Não é fácil, mas assim, eu tirei de letra, né? Eu fiz os que eu fiz, realmente. Boa, doutora. As pessoas gostaram muito. Eu nunca fotografei, tem muita coisa minha que eu não fotografei. Ficou pronto e eu terminei sem fotografar, mas que as pessoas relatam para mim que são ambientes que trazem muito bem-estar, né? Com a presença do verde, da biofilia. A biofilia é cada vez mais usada na arquitetura, né? Inclusive nisso que você falou, nos ambientes pequenos. Tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Tem que estar presente, porque o ser humano ele é inato do ser humano, ele está em busca da natureza. Vocês estão numa entrevista, dá para notar, tão sensacional, com a arquiteta Anabel Alvarez, e eu tenho certeza, eu tenho um feeling, viu, doutora, para isso tudo. Nós estamos, assim, salvando muitas vidas, porque eu sempre digo, os programas, eles se eternizam posteriormente, neste caso aqui, eles vão ficar tanto no YouTube da Hi-Fi Home, como também no canal do Nós Salvamos Vidas. Tanto várias pessoas depois, já que as edições são públicas, elas irão com certeza baixar. Aqueles que são mais imediatistas também são bem-vindos, porque a gente aprendeu que mesmo os cortes de até 3 minutos, eles também salvam vidas. Como é que a senhora está vendo esse imediatismo? As pessoas também querem pressa nos projetos. E aí, doutora? Nossa Senhora, como isso tá... As pessoas não têm tempo, assim... A questão do tempo, né? Que tempo é vida, tempo é dinheiro, mas tempo é realmente muito importante e as pessoas querem que seja feito da noite para o dia. E eu digo, não, né? Bem assim, vamos ter paciência. E eu mostro que tudo, você quer bem feito em sua casa, você quer realmente pensado ou você quer de qualquer forma, porque eu consigo fazer rápido, mas eu consigo chegar no meu melhor se eu levar mais tempo. Então eu passo aquilo para o cliente e ele entende. E a gente faz no tempo certo e que vai atender tanto a ele quanto a mim. As ferramentas hoje, as inteligências artificiais cada vez mais disponíveis, algumas até gratuitas, outras que você paga, eu posso dizer até pequenas taxas e podem fazer uso no campo da arquitetura em geral. Como é que a senhora está vendo isto? Ultimamente eu vi um aplicativo, entre vários que existem, que a pessoa rascunhava um projeto e o software, através das inteligências artificiais, eles deixavam aquele projeto pronto e faziam com que a pessoa viesse a escolher os vários gêneros, tipos, modelos, cores, aspectos. Como é que a senhora está vendo esse divisor de águas, vamos dizer assim? Olha, eu acho que é um facilitador, né, para o profissional, um facilitador também para o cliente, mas tem que ter um cuidado aí, porque, por exemplo,
as inteligências artificiais, elas nunca vão ter o lado do sentimento, né? Lógico, sim. Nunca vão conseguir passar sentimento numa obra, por exemplo, num projeto. E eu vejo, na verdade, como um facilitador. Mas eu tenho medo das pessoas como venham a usar isso aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Que talvez eles achem que possa substituir um arquiteto. Mas com a experiência que eles possam ter, eles vão ver que não substitui de forma alguma. Eu tenho certeza do que a Uma senhora pessoa, está dizendo. um ser humano, ele não é substituído. E até, doutora, quando a gente analisa, né, a percepção, essas inteligências, esses aplicativos, eles foram criados pelo homem, né? Já começa daí. Portanto, dentro do homem que tem todas as suas particularidades e defeitos também. E outra coisa interessante, cada projeto desse, a senhora já falou e muito bem falou, com muita propriedade, ela tem uma identidade. Ela é feita para uma família, para uma pessoa, ou seja, é algo muito até cirúrgico, não é, doutora? Total. É como uma roupa, né, para uma pessoa, uma roupa de alta costura para uma pessoa. Eu não posso colocar para fulano, aí o outro cliente diz, não, eu quero igual, isso aí eu não faço. Eu não Entendi. faço. Por exemplo, de outro arquiteto, faça que eu quero isso aqui. Eu digo, não, eu posso fazer melhor. Você quer melhor, eu posso fazer melhor. Que coisa linda, doutora. Aí eu consigo realmente mostrar a ele que ele pode ser diferenciado e gostar muito mais daquilo que eu vou propor. Entendi. Ô, doutora, acontece muito, há uma prevalência de pessoas que já têm o seu ambiente, ou seja, por exemplo, que foi feito ou não por um arquiteto e de repente entra no campo das reformas, ou seja, eu quero redefinir aquele ambiente. Isso é uma situação que a senhora se depara muito? Muito. Acontece muito, até porque as pessoas estão em constante mudança, né? Nós estamos, o ser humano, ele está em constante mudança, em constante aprendizado. E ele quer ter diferentes sensações. Então, às vezes eu vejo um espaço de um home cinema, como eu vi aqui. Sim, né? Sim. Você viu a quantidade de sensações que a gente teve, que a gente pode sentir só através do ouvido e da visão. Verdade. Despertou os sentidos, né? Realmente eu me senti maravilhada com o espaço aqui da Hi-Fi. É verdade. O que a doutora Anabel está a ressaltar, que nós sempre temos, antes desse momento, que eu considero sensacional, uma apresentação que o Rossano, a equipe do Rossano toda fez, e a gente nota como são importantes esses detalhes, essa sensibilidade, essa percepção, né, doutora, que a gente tem que ter, e isso vai para cada um dos projetos, com certeza, que a senhora tem, que a senhora tem idealizado. Doutora, são muitas as pessoas que começam do zero mesmo, ou seja, compraram o terreno e dizem: quero agora que a Anabel venha a conceber todo esse projeto. A senhora gosta mais quando começa do zero, do terreno ali da base, doutora? Professor Fábio, eu gosto de participar até da escolha do terreno. Ah, que coisa bacana. Na escolha do terreno, eu já imagino como vai ser aquela casa. E aí, o que você acha desse espaço? Várias pessoas, vários clientes meus, antigos ou novos até, que chegam a mim para eu participar da escolha do terreno. Que coisa incrível, né? Aí dali, logicamente, eu creio que culmina até com um projeto mais sensacional ainda, não é, doutora? Totalmente diferenciado, né? Porque na escolha de esse ou aquele projeto, eu conversando com o cliente, eu já sei qual que vai se adaptar mais à vida dele. Entendi. Qual espaço que eu posso fazer que se identifique mais com a família? Ô, Anabel, está vindo na minha mente várias curiosidades. Quando a senhora viaja, mesmo a passeio com os filhos, com o esposo, com a família,
a senhora é muito observadora, vai vendo a arquitetura daqueles países, daqueles locais aonde entra, dá para aproveitar umas férias e também aprender muito, doutora? Muito. A arquitetura tem esse lado, né, que ela leva sempre a gente a conhecer o mundo. E isso foi um lado muito bom que a arquitetura me trouxe, né, conhecer várias culturas. E eu fico encantada, realmente. A gente gosta, eu e meu esposo, a gente sempre viaja junto e a gente gosta de participar realmente da cultura do local, da culinária, porque não adianta você ir e comer fast food. O que é que adianta, né? Você participar, você saber o que é que eles comem, qual o sentimento que eles têm naquele espaço. É incrível. Eu amo viajar e eu acho que todo arquiteto tem que viajar, porque a cabeça abre. Quando eu estou fazendo projeto e eu volto de viagem, por exemplo, do Luiz Salone, quando eu volto, minha cabeça volta as ideias, né, doutor? Eu digo, não, vamos mudar isso aqui. Mesmo que o cliente não queira, eu vou atrás do projeto para melhorar, até quando o cliente não pede. Muito interessante isso, porque às vezes, pelo que a senhora cita, foi muito interessante, o projeto está em andamento e lógico, já aprovado. E eu volto, eu digo, não, vamos aqui, que eu posso melhorar aqui. Isso é lindo. E aí tem todo, logicamente, o poder de convencimento dentro de uma realidade, né, doutora? Ou seja, a senhora está vendo que aquilo ali vai, vamos dizer, ficar harmônico com todo o projeto, né? É uma coisa belíssima. Ele ama, ele diz, nossa, Anabel, como é que eu nem pedi para você melhorar e você quer ter um retrabalho para melhorar? Eu digo, não, isso aqui realmente, eu pensei e isso aqui tem a sua cara. Isso acontece muito quando eu volto de viagem. Que coisa incrível. Demais. Hoje uma entrevista maravilhosa, quero sempre ressaltar o podcast Nós Salvamos Vidas. Eu estou tendo um privilégio, assim, estou muito contente em entrevistar a arquiteta, a Anabel. Ô, Anabel, quem é que mais te procura? Qual é o público hoje majoritário que chega hoje e quer um projeto da Anabel? Olha, eu sou muito procurada por indicação. Sim, sim. Um cliente fez comigo, sabe, como eu me dou no projeto, como eu realmente fica assim, tete a tete com o cliente direto, né? Todos os momentos ali no WhatsApp, visitando obra, escolhendo materiais, sou sempre eu, pessoalmente, que faço tudo, né? Assim, esse contato. Porque eu tenho uma equipe que trabalha por trás. Claro que sem equipe a gente não é nada, ninguém pode crescer, né? Você sabe disso. Mas esse lado de estar com o cliente, eu realmente preservo muito. Anabel, se chegar lá um casal, recém-casados, estão começando a vida, tudo é difícil, logicamente, mas querem o projeto de um apartamento pequeno que seja, a senhora consegue, assim, viabilizar, divide no Pix em 20 vezes. E aí, doutora? Diga aí, Totalmente. Doutora. Você acredita que as pessoas têm visão, olham para mim e dizem, não, o projeto de Anabel é caro? Eu fico revoltada com isso. E não é, gente. Eu não sei o que é que eu passo, que as pessoas acreditam que meu projeto é caro. Eu acho que é muito esmero, é muito amor, é muito detalhe que eu faço, muito diferenciado, né? Aquilo que as pessoas veem com muito detalhe, com a paixão realmente, e dizem, não, isso só pode ser caro. Entendi. E muitas vezes, doutora, creio, lógico, a imagem remete a muita coisa. E hoje, tudo aqui na internet. E quando vê aquelas obras-primas da senhora, eu acho que é uma condição até natural. Às vezes até de dizer, não vou lá que eu não tenho condição. Nada. Mas a condição é total, não é, doutora? Total, eu sou super acessível, eu entendo o cliente, o que ele quer. Eu gosto de usar uma frase bem nordestina. Pois não. Eu amarro o burro no dono manda. Pronto. Ai, doutora, sensacional. Doutora, eu não tenho ainda meu apartamento próprio, mas aqui quero dar um testemunho. No momento que eu tiver condição, eu vou procurar a senhora. Porque a gente nota assim na essência, quando tem
brilho, quando tem amor, quando tem conhecimento, e tudo isto eu estou verificando na senhora. É uma coisa assim incrível. E eu digo isso assim com muita verdade, com muita propriedade, porque quando a gente passa a fazer várias entrevistas, isso é natural, como a senhora nos inúmeros projetos, a gente passa a ter toda uma visão, né? Isso vai criando, vamos dizer, todo um histórico, né? Eu tenho certeza que na vida da senhora, cada projeto desse é um filho, é uma coisa que vai ter um cuidado eterno, não é, doutora? Um cuidado especialíssimo. E eu estava falando, né? Você me perguntou de onde vem a maioria dos meus clientes, é mais por indicação, né? Por essa questão do amor. E assim, eu tenho muito cliente médico, muito cliente empresário. Eu mexo muito, a gente faz muita arquitetura de alto padrão, mas também a gente faz arquitetura mais que caiba no bolso, né? No caso. Sim, lógico. Ou seja, chegando lá no escritório, sempre uma conversa, né? Vai saber filtrar e fazer a melhor indicação. Sim. Uma das coisas que a senhora citou, e eu me lembrei agora, hoje se fala muito e temos que falar cada vez mais na sustentabilidade dos projetos. Aí, doutora, qual é a percepção da senhora? As pessoas têm essa ideia do que vem a ser uma arquitetura sustentável, ou muitas vezes elas chegam e perguntam à senhora o que seria o meu apartamento, como ele ficaria, que material eu iria utilizar para dar mais vida àquele ambiente? Sim, isso cada vez mais, viu, professor Fábio? Cada vez mais, nem que seja por curiosidade, mas as pessoas querem fazer bem ao universo também, né? As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo. Então, se sentem responsáveis. O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer de forma sustentável? Isso é cada vez mais procurado. E eu procuro sempre estudar muito sobre a sustentabilidade, materiais sustentáveis, eco-friendly, né, que se chama. Sim. E gosto de utilizar também. Mas, doutora, eu fiquei tão contente com essa resposta da senhora, porque a gente vê, lógico, as novas gerações, que é natural, e as pessoas tendo esse cuidado, né, com a natureza. A senhora constata isso agora, repito, né, fiquei contente demais. E esses materiais, as pessoas comentam muito, às vezes tem o lado dos mitos também, que quando a gente quer tornar mais sustentável esse ambiente, ele também inicialmente se torna mais caro. Isso procede, doutora? Eu penso assim, na verdade é assim, ele tem um custo inicial, mas ele vai lhe dar o retorno. Sim. Ele vai lhe dar o retorno. Tipo placas solares. Sim, pronto, ótimo. Isso? Tipo uma água pluvial que é para você utilizar para a jardinagem. Sempre a parte da sustentabilidade, ela sempre vai lhe dar um retorno, seja próximo ou futuro para suas gerações. Anabel Alvarez. Doutor, eu sempre tenho a percepção que a mulher é superior ao homem em tudo. No caso, quando ocorrem os projetos, vamos pensar em um casal que está ali ou em uma família. A mulher tem mais essa sensibilidade dentro do projeto ou hoje já estamos empatando? E aí, doutora? Olha, professor Fábio, a gente não está empatando, mas está uma briga grande, viu? Porque os homens, eles estão cada vez mais interessados nessa área de detalhes. E eles participam de verdade. Muitos participam mais que a mulher. Entendi. Que interessante, né? Porque a gente sempre tem aquela linha, né? E a mulher, eu acho que é mais prudente também nos gastos, né, doutora? Ou seja, na economia do projeto. Elas têm essa... Depende, doutora? Depende. É muito relativo, né? Na verdade. É bem relativo. Aí, doutora, dentro dessa visão de sonhos, né, que nós todos temos,
qual é o pensamento da Anabel para o futuro? O que é que a Anabel está pensando agora? Eu sei que hoje a senhora, eu posso dizer, é uma arquiteta brilhante. Agora, qual é o pensamento, né? Nós estamos num mundo em evolução, o conhecimento é adimensional, temos que estar sempre fazendo cursos, se reciclando, aprendendo. Qual é a vertente agora de pensamento da arquiteta Anabel? Fábio, minha cabeça, como eu já te disse, é um turbilhão. Todos os dias eu penso em algo, eu digo, meu Deus, o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu queria realmente ajudar pessoas, né? Porque você ajudando, você é ajudado, né? Lógico. Você quando serve, sim, você é sim, servido. Sim. É a lei do retorno. A lei do retorno. Então, eu gostaria muito, muito de encontrar uma forma. As minhas noites, eu sempre, e finais de semana, que eu fico pensando o que é que eu posso abrir uma empresa, o que é que eu poderia ajudar. E também aprender, né? Porque eu não só tenho a dar, eu tenho mais a receber. Né? Cada dia mais a gente sabe que a gente tem mais... quanto mais eu sei, menos eu sei. Então, cada dia eu tenho mais a receber do que a dar. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E é isso que eu queria. Como eu lhe disse, que eu sou uma apaixonada por aprender e eu queria achar realmente, eu vou me sentir no flow, eu vou me sentir realmente muito feliz no dia que eu abrir uma empresa que eu possa ajudar arquitetos, que eu possa ajudar pessoas de alguma forma. Eu vou achar. A doutora vai concretizar, não tenho dúvida nenhuma que Deus está aqui e as palavras, logicamente, tem muito muita poder, força, né, doutora? Tem muita força. Mas, doutora, que história, assim, fascinante, né? Quando a gente vai pegando os links e a coisa vai evoluindo aqui na nossa conversa, eu tenho certeza que o público vai ter essa visão também de ver a senhora não só como uma grande mulher, uma mãe, mas também uma arquiteta que salva vidas, literalmente. A gente está notando isso assim nas palavras, né? Eu tento passar o meu amor, né? O meu entusiasmo, no caso, para as pessoas. E as pessoas ficam muito felizes em estar comigo, em partilhar esse momento da construção. Sempre viram muito amigos meus, sempre. Meus clientes viram amigos. Doutora, nos projetos da senhora, lógico, nós falamos aqui um pouco de tecnologia no decorrer do trâmite de um projeto. Eu sei que a senhora tem muito de estar no local, como já falou, de vivenciar tudo. Mas a senhora, em algum momento ali, já faz uso também da tecnologia? Já tem que... Ela é inevitável no processo? Hoje em dia é inevitável. Inevitável. Hoje em dia você tem que preparar a casa para isso, porque você está evitando uma futura reforma, que está próximo, está tudo muito próximo, né? De sua casa ser a casa inteligente. Verdade. Não é isso? E se eu não preparar isso agora, eu vou estar pecando como profissional. Então, eu digo, quando o cliente diz, não, que eu já gastei muito, eu digo, não, mas vamos pelo menos colocar o cabeamento para um dia você realizar e colocar tudo que precisa Faz de uma automação. preparação. Uma preparação. A preparação sempre está nos meus projetos. Pelo menos isso. É como o elevador. O elevador, a pessoa, eu não quero elevador. Porque é jovem, não pensa em elevador. Mas e o futuro? E os pais que não vão precisar de um elevador? Às vezes você deixa de vender uma casa porque não tem uma caixa de elevador. Aí eu digo, não, bora botar esse elevador, essa caixa de elevador. A gente faz vários depósitos por enquanto, fecha de gesso, mas ela vai estar ali quando precisar. Não pode deixar de ter, eu sempre digo. Muito interessante. E vem agora um link muito legal. Já há uma projeção natural que nesses próximos 15 anos o Brasil vai se tornar ainda mais idoso, vamos dizer assim. E vem todo o pensamento, né? O mundo, e vem todo o pensamento na acessibilidade dos projetos. A senhora já vê isso logo na origem, né, doutora? Sim, e cada vez mais. E cada vez mais, com minhas pesquisas, eu sempre busco esse lado de... o projeto não envelhecer fácil, né? Ele não pode envelhecer. Fazer de tudo que o projeto não envelheça, que ele esteja à frente do seu tempo.
Ô, doutora, os PETs, no último cálculo do Brasil, a gente só perde para os Estados Unidos. Já são quase 170 milhões de animais de estimação. Eu tenho certeza que muitos projetos que o PET está ali junto e muda a história da concepção daquele projeto, não é, doutora? Eu tenho um cliente, que eu acho que ele vai escutar esse podcast, ele pediu um quarto para gatos. Sim. Gatos. Um quarto que tivesse todos os atrativos possíveis para gatos que ele tem dentro de casa. E aí, doutora? Um desafio, né? Desafio, mas que estamos fazendo. Aí, logicamente, hoje tudo tem metodologia, tem protocolo, tem conhecimento, tem estudo e evidências. Sim. Aí a senhora, logicamente, foi estudar. É um desafio, né, doutor? É um desafio, claro, mas que vai ser concretizado. Concretizado. E total. assim vale com para muito o cachorro. estudo e muita pesquisa, viu? É. E outra coisa, doutora, eu já fiz várias entrevistas na área PET. Tem muita gente legalmente, com a legalização do IBAMA, que criam animais exóticos, viu? Tem muitos adeptos das cobras. Tem cobras em vários lugares, não, viu, doutora? Isso aí pra mim ainda não chegou, não. Essa aí eu vou ter dificuldade, que eu não sou muito amiga, não. Não é muito das amiga. serpentes, não. E ali pertinho, viu, doutora? A gente tem em Puxinanã, não sei se a senhora conhece, tem um local chamado Répteis da Caatinga. É um museu, já existe há quase 20 anos, é totalmente educativo. Tem o Silvanei, que é um dos maiores especialistas em répteis, e lá tem mais de 50 tipos de cobras, por exemplo, entre venenosas e não venenosas, e outros répteis, e é a coisa mais linda do mundo. Várias escolas vão, pessoas nos finais de semana, para observar aquele museu, e é muito aprendizado. E a gente vê nessas entrevistas o quanto tem pessoas hoje nas casas com pets, ou seja, os pets passaram a ser literalmente integrantes da família, não é isso, doutora? Total, né? Até shoppings, a gente, sim. Os espaços públicos tem que receber o pet. Porque senão você não está recebendo a pessoa, você não está sendo bem-vindo também. Se seu pet não é bem-vindo, você também não é bem-vindo. Então, as casas, elas sempre têm um lugarzinho do pet. O lugarzinho do pet. Mas é mais cachorro, né? É mais cachorro. Parece que no censo hoje não há um consenso, até porque os números no Brasil são muito subnotificados. Mas parece, doutora, que tem ainda mais gatos do que cachorros, né? Mas eu acho que é por causa da multiplicação, né? Que eles se multiplicam mais rápido. Eles se multiplicam mais rápido, mas é uma coisa assim linda também de se ver como as pessoas estão tendo, e eu verifiquei isso na senhora, estão tendo esse cuidado nos projetos, né? Porque as pessoas muitas vezes já têm o pet ou então têm pretensão em ter, e isso já tem que ser visualizado quando a senhora está começando uma história, não é, doutor? Esse é o podcast Nós Salvamos Vidas, aqui pela Hi-Fi Home. Eu gosto sempre de exaltar e agradecer a toda a equipe maravilhosa, na pessoa do Rossano, que com tanto esmero, né, com tanto amor, cuida desse ambiente. Nós estamos aqui diante de um espaço que propicia, né, que venhamos a ter uma conversa desse nível, né, uma conversa que literalmente salva vidas, e hoje em especial com a arquiteta em Campina Grande, com o escritório, mas para o mundo, a Anabel Alvarez. Doutora, dentro ainda desse conceito, vou pensar um pouquinho agora na maravilhosa cidade de Campina Grande. Hoje Campina Grande está optando muito também pelos prédios, os empreendimentos de alto luxo, um por andar, um apartamento por andar, porque isso a gente está vendo muito aqui em João Pessoa. Sim. Tem muito esses lançamentos, né, de apartamentos grandes para concorrer com as casas, né? Sim, porque verdade. Foi perdido muito mercado de essa volta depois da pandemia para as pessoas irem para as casas. Então, tem apartamentos grandes para atender esse lado também das pessoas que querem ter um ambiente
que pareça uma casa, que tenha pelo menos as dimensões de uma casa. Entendi. Ou seja, apartamentos, por exemplo, de 300, 400, 500 metros quadrados, passaram a ser também uma naturalidade, não é? Uma naturalidade. Como tem os grandes, que atendem as famílias, tem os pequenos também, né? Tem os flats. Os flats. Os flats agora estão começando também com tudo. Às vezes com espaço, eu já vi aqui em João Pessoa, de 35 metros quadrados. 25, 18. E a pessoa vivendo bem ali. Ô, doutor, eu fiquei curioso agora. E para decorar um de 25 metros quadrados, dá para fazer uma coisa bem bonitinha, não dá, doutora? Dá para fazer. Tá tudo. Tudo. Interessante, né? Infelizmente eu não tenho aqui para lhe mostrar. Mas eu fiz recentemente que tá uma maravilha. Entendi. Que até para essa questão de Airbnb, né? Sim, diz, sim. Anabel, as pessoas vão investir para alugar. Enfim. Eu quero um flat realmente que quando as pessoas vejam as fotos queiram ir só para ele. Eu digo, pronto, então vamos fazer. Mas, doutora, que coisa assim maravilhosa. Quer dizer, a diversidade, como a senhora citou, é grandiosa e isso se reproduz também nos projetos. Quer dizer, nós temos hoje um público muito variado, né? Para tudo que é situação. E que bom, né? E que bom, bom né? isso. Ô, doutora, quando chegam até o escritório, a senhora falou, e isso é muito bom, na maioria das vezes por indicação, né? Quando há uma indicação, já é um passo enorme, já é uma excelência que já foi é uma vista, aceitação, já né? é uma aceitação que todo mundo quer, né, doutora? É um nível que chegou. Qual é o nível de conversa que a senhora tem com aquela pessoa, com aquele casal? A senhora usa um roteiro para chegar no projeto? Qual é o pensamento? Porque para hoje tudo tem técnica, tudo tem estudo. Como é que funciona, doutora? A gente tem um modelo de briefing que foi produzido pelo nosso escritório, que é um geral, mas claro que tem que ter a sensibilidade, né? Lógico. Se na conversa, se aquele modelo de briefing vai atender aquela pessoa. Mas nós temos o geral e também tem as conversas particulares, para extrair o máximo daquele cliente, para que a gente não erre, que a gente venha acertar de primeira. Entendi. E, doutora, chega também o inverso da pessoa já chegar e dizer, eu conto com tanto financeiramente. Esse Qual é o melhor seria cliente. O projeto? Esse é o melhor cliente, É o melhor cliente, doutora? porque a gente interessante. tá vendo onde tem... tá pisando. Exato. Mas, doutor, e por que diz que toda construção a gente pensa em gastar X e gasta 2X? E aí, doutora? Porque você vai gostando do negócio. Vai gostando você e vai quer investindo. Mas aí quando vê, não, quero mais e quer sempre melhor. Por isso que chega a gastar mais. Entendi. Ô, doutora, lá em Campina Grande, no caso, a moradia da senhora, porque tem pessoas, às vezes, hoje que estão optando pelos espaços menores, né? A família também vai se modificando, são filhos que vão se casando, né? A vida vai se transformando. O que é comum? Quando a pessoa está naquele espaço muito grande e ali tornou-se só o casal, é ir para um espaço menor, isso é uma coisa muito recorrente, ou as pessoas gostam de estar naquela imensidão, doutora? As pessoas têm dificuldade desse desapego, né, do espaço Sim. grande. Eles querem ficar no espaço, tem muita dificuldade de sair, então procuram um espaço também grande, mas que seja um apartamento, por exemplo. Um apartamento grande que vá atendê-los com as áreas sociais, as áreas comuns, atender os netos, os filhos casados. E aquela casa passa a ser reformada para atender outra família que está começando. Entendi. Não é isso? Doutora, eu me lembrei agora de Campina Grande, a senhora que vai dizer, eu me lembrei, veio por acaso agora. Eu me lembro que era da área da construção, ou é ainda, doutor Arimateia Rocha. Ainda constrói, é seu cliente, doutora. Meu cliente. Eu me lembrei agora. Uma pessoa incrível, não é? Uma pessoa incrível. Meu Deus. E veja o meu link dessa lembrança. Eu dei muitas aulas em vários colégios de Campina Grande da rede particular, na maioria deles, né? É um homem visionário, não é? Eu gosto de dar aula, dei minha cota de participação, mas é aquilo que eu disse, né? Continuei, como estamos agora, salvando vidas, né? Na comunicação. E o que ocorre? Eu me lembrei de Arimateia Rocha porque eu tive um grande amigo
que hoje é dono de um dos maiores colégios da Paraíba, que é o Motiva. Eu dei muita aula, ele como professor na época, com Carlos Barbosa, que é um dos donos... Meu filho estudou lá e minha filha estudou lá. Pronto, aí veja que história. Carlos Barbosa, uma pessoa espetacular. Ele é de Patos e quando estávamos dando aula, eu de física, ele de biologia, e íamos um dia da semana, que era a quinta-feira, saímos num ônibus até Patos, onde ele montou um cursinho que se chamou Dinâmico. E esse cursinho fez sucesso porque vinha a equipe de professores de João Pessoa, de Campina Grande, pessoas da época, pessoas que realmente, modesta parte, sabiam dar uma grande aula. E a partir daí ele se associou ao GEO e depois veio o Motiva, né? O Motiva Campina Grande. E eu me lembro que dentro dessa história estava ou está ainda também o Arimateia Rocha, quer dizer, até hoje, inclusive cliente da senhora está lá construindo, né, doutora? Sim, e ele é um cliente maravilhoso, porque ele confia em mim, faça, isso dá certo, Anabel, dá, então faça. Mas, doutora, assim que coisa linda, né? E hoje é mais apartamentos, prédios, doutora? Ou não, casas também? O que eu faço para eles são casas. Condomínios, por exemplo. Casas de condomínio, exatamente. Casas de condomínio. Eu venho fazendo casas de condomínio para ele e ele está super feliz com os meus projetos. Foi tão bom reviver, você vê as coisas do acaso, assim, faz muito tempo que eu não me encontro, logicamente, mas ficou tudo isso na memória, porque ele foi um desbravador, né? Assim, quando a gente olha o início ali da arquitetura em Campina Grande, a gente já vislumbra tudo isso, né, doutora? É um cliente incrível, uma pessoa incrível, e eu sempre gosto de estar com ele. Doutora, eu queria que a senhora falasse, até para que fique constatado aí, eu sei que as pessoas, por muitas vezes, podem assistir, a qualquer momento vai lá ficar nas nuvens, eternizada essa nossa conversa maravilhosa, o Instagram da senhora. Porque assim, o Instagram, ele tornou-se, eu sei que tem as várias outras redes sociais que a senhora está presente, mas o Instagram tornou-se um caminho maravilhoso para interação, não é? Porque num clique, no link que está ali na bio, na pesquisa. E outra coisa maravilhosa que eu notei também na senhora, que é levar no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, a utilidade pública. Ou seja, você levar informações ali que as pessoas podem se apropriar. E isso é o que é lindo da história toda, que é distribuirmos conhecimento. Eu queria que a senhora dissesse o Instagram da senhora. O meu Instagram é Anabel Alvarez Arquitetos. Arquitetos. Anabel Alvarez Arquitetos. Aí lá, logicamente, vai ter uma parte do trabalho da doutora, logicamente. Não sei se é a doutora mesmo que atualiza, hoje a doutora já não tem tempo, ou é o marido, ou tem uma equipe, terceiriza, né, doutora? Tem uma equipe que faz Tem uma equipe, parte. mas sempre indo pelo direct, chega na senhora e a senhora responde, né, doutora? No caso, orçamento, né? Sim, se as pessoas sim. quiserem chegar até... Eu sou altamente acessível, tenho o meu telefone até no Instagram, e as pessoas podem falar pelo WhatsApp mesmo. Pronto, é muito Qualquer interessante. dúvida, o que tiver, quiser escolher terreno, o que for, eu estou aqui. A senhora está à disposição, né, doutora? Essa acessibilidade, ela é muito importante porque as redes sociais, elas passaram de forma inevitável a ser um parâmetro, né, doutora? Quando a gente vê e que constata a realidade, que é o caso dos projetos da senhora, aí forma realmente o link da perfeição, não é isso, doutora? Exatamente. Doutora, nós praticamente chegamos no final. Mas que conversa gostosa. Mas, assim, é aquilo que eu disse para a senhora. Eu disse, doutora, nós vamos ter literalmente uma conversa. E, assim, eu quero dizer de coração, sabe, doutora? Foi uma honra entrevistar a senhora. Eu já conheci a senhora pelo nome, pelo trabalho, até pelas minhas ligações intrínsecas à Campina Grande, né? Nasci lá, meu querido pai está lá, inclusive foi o criador do maior São João do mundo,
Heraldo Vieira César. Grande feito, né? É um grande feito cultural. E eu já sempre observava, já tinha entrado por algumas vezes no Instagram da senhora, porque assim me considero um pesquisador, sou aficionado por tecnologia. Eu tive a primeira escola de informática da Paraíba, que se chamou Sológica, foi na 13 de maio que ela funcionou, ali atrás do que era Telpa. Esse tempo a senhora não era nem nascida. E para se ter uma ideia, era um momento que não tinha celular, não tinha internet, e eu já estava na área da tecnologia. Eram computadores grandes, era chamado CP500 da Prológica. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui, doutora, repita, a senhora não era nem nascida, mas isso serviu muito de alicerce para que eu venha a ter nesse momento essa percepção, esse entendimento, que eu fiz uma entrevista, repito, com uma grande mãe, uma grande mulher, uma profissional excepcional e principalmente um ser humano formidável. Eu tenho certeza que os elos que nós formamos são elos fortes, de amizade, pode ter certeza né, disso. inclusive. E daqui o nosso agradecimento de todos que fazem a Hi-Fi Home e as palavras finais da senhora. Eu gostaria de agradecer esse momento, né? E parabenizar você pelo seu trabalho belíssimo, transformador de verdade. É um nome perfeito que você escolheu, salvando vidas, né? E realmente o relacionamento ele salva vidas. E eu gostaria de me colocar à disposição de quem quiser ser assessorado na área de arquitetura. Estarei no meu Instagram, no meu WhatsApp, para respondê-los, para assessorar e para fazer projetos. Doutora, muito obrigado e uma certeza, eu vou dizer aqui de coração, que brevemente, quando a senhora, vamos dizer, organizar toda a logística necessária dentro do esmero, o cuidado que a senhora tem com tudo, a senhora estará com o escritório aqui em João Pessoa também, que vai dar, vamos dizer, uma maior mobilidade para as pessoas e vai continuar fazendo grandes projetos para qualquer pessoa que queira, inclusive em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo, que hoje não tem barreiras, né? Nós não temos barreiras mais. É verdade. Então, estou à disposição de quem quiser o meu trabalho. E me quiser como pessoa, como partilhar conhecimento, o que for, eu estou aqui. Muito obrigado. E assim nós estamos encerrando mais essa edição, eu digo, inédita, exclusiva, sensacional, maravilhosa, do podcast Nós Salvamos Vidas, agradecendo a todos. E o caminho agora é um só. Eu sempre ressalto e não vou me cansar nunca. É ir até o YouTube, a partir da sequência, vocês terão tanto os cortes dessa magnífica entrevista nas redes sociais da doutora, da Hi-Fi, na minha rede social também, e brevemente no YouTube, em Nós Salvamos Vidas, e também no YouTube da Hi-Fi Home, vocês terão essa entrevista na íntegra. A partir de amanhã, já cortes, fotos, que já dá para salvar muitas vidas. E na sequência, a entrevista na íntegra, que eu aconselho a todos que assistam. E não só isso, que compartilhem, porque vocês irão nos ajudar a salvarmos mais vidas. Muito obrigado e fiquem com Deus.